Tá bom. Salve Deus. E mestre, Marlete, primeira cigana italiana, estamos aqui junto com o nosso futuro presidente. Estamos concorrendo, né, com a chapa de renovação do Amanhecer, a chapa número 1, e viemos trazer alguns esclarecimentos. Salve Deus, mestre Amarildo. Salve Deus, Ninfa Marlete, primeira cigana pagana, deste amanhecer. Salve Deus a todos os mestres, todas as ninfas da nossa doutrina Vale do Amanhecer. Nós estamos aí em meio a esse processo, né? Em meio a esse processo, o primeiro da nossa história, e não menos importante como tudo que já aconteceu na vida da nossa doutrina, né? Dizer para todos os mestres e ninfas, não só do Templo Mãe, mas de todos os templos do Amanhecer, dizer que eu sou o adjunto a Jamon, mestre Amarildo Cardoso, né? Um dos voluntários, advogados do movimento Renovação do Amanhecer, e que nós estamos aí nessa jornada, né? Há 3 meses, nos construindo essa situação de fazer uma eleição para a escolha da nova direção da OSOEC. É bom, Marlete, e a todos os nossos internautas aqui que estão na sala, que verão essa live posteriormente, é bom a gente fazer alguns esclarecimentos, porque é uma situação ímpar, uma situação sui generis. Nós, da nossa doutrina, não temos o hábito, né, de fazer eleições internas, de escolher os dirigentes. Então, primeiro, eu quero fazer um esclarecimento para todo o nosso corpo mediúnico, o porquê que nós, do movimento Renovação do Amanhecer, estamos defendendo eleição direta para a escolha da diretoria, não só do presidente, mas de toda a diretoria da OSOEC, principalmente do Templo Mãe. Então, veja bem, todos nós sabemos que o atual estatuto da OSOEC, primeiro, que não é o estatuto que a tia Neiva deixou. O estatuto anterior, ele datava de 1964. Quando a atual direção da OSOEC tomou posse, eles criaram um novo estatuto e fizeram do jeito que interessava a eles. Criaram vitaliciedade, mas mais do que tornar o presidente vitalício, os vice-presidentes vitalícios e os membros do Conselho Superior Doutrinário Vitalício, mais do que isso, eles concentraram as atribuições doutrinárias e administrativas em uma única pessoa, na pessoa do presidente. E exatamente foi essa concentração de poder, essa concentração de atribuição, que chegou nesse estágio que nós nos encontramos, no Templo Mãe, sobretudo, do presidente, de forma pessoal, de forma singular, porque é só ele que tem o poder de modificar todas as leis do amanhecer. Todas as leis que a tia Neiva deixou, nós já catalogamos mais de 200 alterações que teve nos últimos 14 anos, que é o tempo de comando da atual direção da OSOEC, mais de 200 alterações na lei do amanhecer. Claro que, pode contar. Claro que isto é causa, Marlete e demais, isto é causa da desunião
da desunificação que se encontra a nossa doutrina, ou seja, do isolamento que se encontra o Templo-Mãe. E nós todos temos consciência que quanto mais isolado o Templo-Mãe estiver dos templos externos do amanhecer, mais consequências espirituais acontecem para a nossa doutrina. Então, nós, inconformados com toda essa situação, e não é pouca gente que está inconformado, é muita gente. São muitos mestres, são muitas ninfas, não só do Templo-Mãe, mas de todo o Brasil, fora do Brasil, todos estamos inconformados com tudo isso que está acontecendo. E daí, esclarecer ao nosso corpo mediúnico que o primeiro passo para iniciarmos a correção de toda essa situação era reformar o estatuto, era pôr fim à vitaliciedade da direção da USOEC. Então, que fique bem claro para todo o corpo mediúnico que a vitaliciedade da direção da USOEC, sobretudo do Templo-Mãe, não tem nenhuma relação com a vitaliciedade dos presidentes dos templos externos. Importante. Todos nós sabemos, Marlete, que os presidentes dos templos e mãe, dos templos externos, eles são heróis. Eles são pessoas que sacrificam a vida deles, a vida familiar, a vida profissional, a vida comercial, empresarial deles, para dar sustentação ao templo deles, para manter unido o corpo mediúnico, para manter movimentando o templo externo. Diferentemente da vitaliciedade do Templo-Mãe, que causou toda a desunião, toda a desunificação do Templo-Mãe e toda a ligação que o Templo-Mãe tem e tem que ter com os templos externos, espiritualmente falando. Então, no Templo-Mãe, na OSOEC, o único caminho, a única opção que o movimento Renovação do Amanhecer encontrou para iniciar toda a correção de tudo que está errado no Templo-Mãe e, no segundo momento, buscar a unificação de toda a nossa doutrina, foi reformar o Estatuto, por fim à vitaliciedade. E que foi, felizmente, graças a Deus, graças à espiritualidade, foi o que nós conseguimos na Assembleia do dia 23 de janeiro. Aquela grandiosa Assembleia que reformamos o Estatuto, que acabamos com a vitaliciedade. Então, Marlete e demais, em decorrência da Assembleia do dia 23 de janeiro, é que instituímos a eleição para a diretoria, a nova diretoria da USOEC. Então, veja bem, hoje, 17 de fevereiro, foi definido pela Comissão Eleitoral, que foi eleita na Assembleia de Janeiro, que hoje seria o prazo de registro das chapas que queiram disputar a eleição, que vai acontecer no dia 27. Graças a Deus, ao nosso Pai Seta Branca, aos nossos mentores, 2 chapas se inscreveram para disputar a eleição. A chapa do movimento Renovação do Amanhecer, que é a chapa 1, e uma outra chapa, que é a chapa número 2. Graças a Deus, 2 chapas se interessaram e se inscreveram para, no dia 27, que é um feriado, faremos novamente um grande ato no Templo-Mãe para escolhermos a nova direção, a nova diretoria da USOEC, que terá um mandato de 3 anos. Na verdade, não vai ser só pegando o gancho, não vai ser no Templo-Mãe, vai ser em Brasília, né? Nós vamos fazer vai ser um local fora do templo.
Positivo, bem lembrado. A eleição acontecerá num espaço a 1.000 metros do Templo-Mãe. Exato. A eleição, dia 27, não acontecerá nas dependências do Templo-Mãe, porque a atual diretoria entrou na justiça para que impedisse, olha só, para que impedisse que se faça a eleição nas dependências do Templo-Mãe. Por isso, ela será num espaço a 1.000 metros do Templo-Mãe, que é no mesmo local, Marlete e demais, onde foi realizado aquela Assembleia do dia 23 de janeiro. Mas eu estava esclarecendo uma coisa assim, muito importante, que todos fiquem muito cientes, que todo o corpo mediúnico fica muito ciente de uma mudança muito relevante que também aconteceu na reforma do Estatuto, é que o seguinte, o Estatuto ele tem a sua diretoria executiva e tem o seu Conselho Superior Doutrinário, que é composto por 21 médios que têm no mínimo 20 anos de iniciados. No atual Estatuto, antes da reforma, o atual presidente, como eu disse no comecinho aqui da minha fala, ele tem atribuição, só ele tem, exclusiva, atribuição doutrinária e administrativa. E agora, Marlete e internautas, a atribuição agora doutrinária não é mais do presidente, não será mais do presidente, e sim do Conselho Superior Doutrinário. E também lembrar que é o Conselho dos Notáveis, né? Que vai ter também depois o Conselho dos Notáveis, com mestres e níveis com no mínimo 30 anos de iniciados. Esse Conselho Superior Doutrinário, que tem atribuição exclusiva doutrinária, ele tem poder deliberativo. É esse conselho que deliberará todas as questões doutrinárias da nossa doutrina Vale do Amanhecer. Vale dizer que, atualmente, o Conselho Superior Doutrinário, que era vitalício e de indicação exclusiva do presidente. Olha só que mudança relevante. O Conselho Superior, de agora em diante, ele terá mandato de 3 anos, será eleito com a chapa, terá que ter no mínimo 20 anos de iniciados e agora tem atribuição deliberativa nas questões doutrinárias. E as questões administrativas é da diretoria executiva, é do presidente, dos vice-presidentes e dos diretores. Então, agora, a próxima direção da USOEC, que é claro que esperamos que seja nós, Renovação do Amanhecer, que é uma chapa composta por 42 valorosos nomes, inclusive você, Marlete, que é candidata a presidente do Conselho de Ética. Então, é uma chapa de muito valor. O nosso grandioso adjunto, Jonathan, mestre José Luiz, faz parte da chapa. O primeiro Débora, Deixa Amanhecer, o mestre Barros faz parte. O trino herdeiro Raiz, Ademar, faz parte da chapa. O adjunto Moraí. E assim... Manuel Silva, adjunto Churumê. Sim, muitos outros, né? Muito bem lembrado. E assim são 42 valorosos nomes que compõem a chapa 1, a chapa Renovação do Amanhecer, que há 3 meses essa chapa, esse movimento lutou, ainda está na labuta, para que reformasse o estatuto, para que acabasse com a vitalicidade, para que tirasse atribuição exclusiva só do presidente, administrativa e doutrinária. Agora tiramos tudo isso, para que instituísse o processo eleitoral, para que criasse a comissão eleitoral. Portanto, há 3 meses, esse movimento, nessa labuta, esperamos que no dia 27, que é um feriado nacional, é um feriado carnaval, que mais uma vez o corpo mediúnico do Brasil inteiro faça mais uma vez um grandioso esforço e compareça aqui em Brasília para votar na chapa 1,
para a gente concluir esta primeira etapa. Porque a partir da eleição dessa diretoria empossada, nós vamos iniciar o grandioso processo de correção, de cumprimento das nossas leis espirituais, aquelas que tia Neiva trouxe com o Pai João do mundo etérico. Essas é que estão sendo desobedecidas. E tudo que nós queremos é fazer, cumpri-las e unificar a doutrina. Para concluir essa introdução aqui, Marlete, eu quero dizer o seguinte, para todo o corpo mediúnico do Brasil inteiro, que tudo isso que o movimento Renovação do Amanhecer há 3 meses tem feito com esses valorosos mestres e ninfas, dizer que a cada passo que o movimento dá nessa direção, a atual direção questiona judicialmente. Dizer para o corpo mediúnico que quem judicializa, quem propõe ações judiciais, não é o movimento Renovação do Amanhecer, que nós não propusemos nenhuma ação judicial. É a atual direção do OSOEC, é o atual presidente, é que toda semana tenta, via justiça, desobedecendo, inclusive, uma orientação da tia Neiva, que dizia: meus filhos não brigam na justiça. E, no entanto, a atual direção da USOEC, toda semana, tem tentado, tem interposto tentativas de evitar. Primeiro, que nós fizéssemos a Assembleia, não conseguiu. Segundo, que não fizesse o registro da chapa, também não conseguiu. Terceiro, que não fizesse a eleição para a escolha da nova diretoria, também não conseguiram. Então, que fique muito bem esclarecido para o corpo mediúnico da nossa doutrina, do Brasil inteiro, que nós nunca impetramos nenhuma ação judicial contra a direção atual da OSOEC. Nós é que somos semanalmente em verdades e de litigância de má-fé da atual direção da OSOEC é que nós somos acionados na justiça para que paremos com esse movimento, para que paremos com todas as iniciativas que nos feito no sentido de simplesmente aplicar as leis do amanhecer e unificar a nossa doutrina. Então, que isso fique muito bem esclarecido para o nosso corpo mediúnico, não só do Templo-Mãe, mas de todo o Brasil. Ok? Só para completar, Marildo, porque eu vi, né, muitas perguntas foram feitas a mim, as pessoas entenderem que essa convocação para a Assembleia não é um ato jurídico, é um ato administrativo. A gente cuidar do nosso estatuto, nós não estamos fazendo política, nós estamos cuidando da nossa doutrina, é que a Renovação do Amanhecer não é o dono da verdade, mas nós encontramos o melhor caminho para preservar a nossa doutrina. Nós não queremos perseguir ninguém, que nenhum presidente de templo externo, que nós respeitamos muito, como você disse muito bem, né? Você vem, né, de templo externo, você trabalha em templo externo. Eu fiz as primeiras viagens com o Trino Ajarante, a Neiva ainda estava viva, para as iniciações dos templos externos. Então, vou deixar aqui o nosso respeito com os presidentes, com todo esse trabalho, e de abrir as portas, porque eu estou muito, muito confiante que a Renovação do Amanhecer, a nossa chapa, né, ganhe, e nós não queremos ser os donos da verdade, não entramos, mais uma vez esclarecendo, né, convocamos uma assembleia lícita, administrativa, com toda a harmonia, aonde, né, a votação foi feita, né, com toda a tranquilidade, né, foi por unanimidade, né, de todo mundo, foi a favor, todo mundo estava lá tranquilo, e muitas vezes, é claro que as pessoas têm o direito de se manifestarem, mas é muito importante que as pessoas primeiro se esclareçam, né, e vejam o que nós fizemos. Nós estamos aqui, né, à disposição, eu me coloco, você também, de esclarecer as dúvidas, as perguntas, porque é muito importante o corpo mediúnico entender o que nós estamos fazendo.
né? O que deve ser feito e o que tem que ser feito de agora em diante, nós preservarmos esse estatuto, que ele assegura nossas leis, ele assegura o bom andamento nos templos externos, e o nosso respeito pelo trabalho desses presidentes que são valorosos, ninfas, mestres, porque nem preciso ficar repetindo aqui que eu, né, sou sim a voz das ninfas, né? Nós somos importantes nessa doutrina, muito importantes, e esclarecer isso, que em nenhum instante que uma assembleia não é um ato jurídico. A assembleia é, sim, um ato administrativo, democrático. Tanto é, bem lembrado, Marlete, foi por isso que a justiça, que o Poder Judiciário, não anulou a Assembleia que reformou o Estatuto. Foi muito bem lembrado. Porque reformar o Estatuto é um direito de toda a categoria, de todo segmento. O corpo mediúnico tem o direito de reformar o seu Estatuto. O corpo mediúnico tem o direito, não só um direito espiritual, mais do que isso, tem um direito garantido pela Constituição Federal, pelo Código Civil, pelo bom senso jurídico, pelo bom senso espiritual, tem o direito de se inconformar com o estatuto que nós temos, que é um estatuto fechado, que é um estatuto que privilegia a prepotência, que privilegia a arrogância, que privilegia o autoritarismo. E nós reformamos o estatuto exatamente para que seja um estatuto que seja aberto, que ele privilegia a democracia interna, a transparência e estimula a participação de todo o corpo mediúnico nas nossas decisões, sejam espirituais, sejam administrativas. Tanto é que, na reforma do Estatuto, nós criamos o Conselho de Notáveis. Esse Conselho de Notáveis, que ele será permanente, que será um conselho para suscitar os debates doutrinários da nossa doutrina, esse conselho será composto por todos os mestres e todas as ninfas do amanhecer que tenham, no mínimo, 30 anos de iniciados. Inclusive dos tempos externos, né? Inclusive dos tempos externos. Nós pretendemos ainda este ano, após assumir a direção da OSOEC, ainda este ano, fazer 2 seminários nacionais no Tempo Mãe com todos os mestres e ninfas do Brasil inteiro que tenham, no mínimo, 30 anos de iniciados. Já imaginou? No Brasil e fora do Brasil, né? E fora do Brasil. Já imaginou, Marlete e demais internautas, a sabedoria doutrinária que esses mestres e essas ninfas acumularam ao longo de, no mínimo, 30 anos de manipulação espiritual? Essas pessoas têm que ser ouvidas. O corpo mediúnico tem que conhecer essas pessoas, esses mestres e essas ninfas, para que eles possam transmitir esclarecimento, conhecimento e, acima de tudo, cultura espiritual para o nosso povo. Porque antes, você é da época da tia Neiva, você lembra que quando se tinha a tia Neiva encarnada, nós tínhamos a fonte de informação e de conhecimento. Qualquer dúvida, eu tenho 45 anos de doutrina, né? Pois então, agora, hoje, sem a tia Neiva, nós não temos, a OSOEC não tem um trabalho sequer de manter o nosso acervo literário atualizado e em dias. Sequer tem isso. Então, o corpo mediúnico nem tem mais aonde recorrer, aonde buscar esclarecimentos doutrinários espirituais. Verdade. Hoje, a fonte que nós temos é o trabalho de tronos. É conversar com os pretos velhos, com as pretas velhas, para que possa nos ensinar. O que acontece é que a gente aprende nos tronos,
somos esclarecidos nos tronos e a direção da USOEC faz o contrário. Muda as leis, muda as emissões, consagra a torto e a direito de uma forma totalmente incompatível com a capacidade mediúnica do consagrado, da consagrada. Então, veja você, Marlete, veja você, internautas, a grandeza que será o Conselho Superior de Notáveis, composto por mestres e ninfos de todo o Brasil, que tem no mínimo 30 anos de iniciados. Isso vai oxigenar doutrinariamente a nossa doutrina. Isso vai fazer com que essas pessoas que acumulou sabedoria e conhecimento ao longo dos anos tenham espaço para transmitir para todo o corpo mediúnico. É isso que nós, do movimento Renovação do Amanhecer, que nós, da Chapa 1, Renovação do Amanhecer, eu, enquanto candidato a presidente, o que muito me honra, que muito me orgulha, isto é uma missão espiritual, sem dúvida nenhuma, eu e toda a chapa, eu e os outros 41 mestres e ninfos, inclusive você que compõe a chapa, é isso que, assim que tomarmos posse, queremos colocar em prática. Dar transparência à doutrina, democratizá-las, interagir todo o nosso corpo mediúnico e, acima de tudo, unificá-lo. Quando nós conseguimos unificar a doutrina, todos entenderão qual foi o propósito desde quando criou-se o movimento Renovação do Amanhecer. Ok? Acredito, meu mestre, né, que foi muito bacana, né, muito esclarecedor e, mais uma vez, nos colocamos à disposição de ninfas, de mestres, para qualquer esclarecimento. Salve Deus. Meu abraço a todos. Okay. Agora se despeça também, que, né, eu acho muito legal, foi muito bom o nosso papo, né? Sim. Estamos juntos aí, Marlete. Nós temos aí 10 dias para a gente fazer a campanha. Vamos todos os dias fazer live, conversar com o nosso corpo mediúnico, vamos mobilizar o corpo mediúnico do Brasil inteiro para que, mais uma vez, faça um esforço, se sacrifique, venha até Brasília no dia 27 de janeiro, é no feriado de carnaval, venha consagrar a Chapa 1, Renovação. Salve Deus. Aí. E, né, etapa aí, que é a nossa tão desejada e necessária unificação do amanhecer. Um fraterno abraço a você e a todo o corpo mediúnico do Brasil inteiro. Um abraço. Salve Deus. Não esqueçam da nossa chapa, né? Renovação do Amanhecer, Chapa 1, para renovar e voltarmos à nossa doutrina em Cristo Jesus. Salve Deus. Salve Deus. Um fraterno abraço a todos e todas. Salve Deus. Um abraço a todos.